Oi pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje você vai entender, em 8 minutos, de forma simples e direta, o que é a Igreja Evangélica, como ela surgiu, quais são as principais diferenças em relação ao catolicismo e algumas curiosidades que pouca gente conhece. Fica comigo até o final para ter uma visão mais ampla sobre esse tema, que faz parte da vida de milhões de pessoas. O que é a Igreja Evangélica? O termo evangélico vem da palavra evangelho, que significa boas novas ou boa notícia. No contexto cristão, refere-se à mensagem central de Jesus Cristo, sobre o perdão, a salvação e a vida eterna. Quando falamos em igreja evangélica, estamos nos referindo a todas as igrejas protestantes que seguem a Bíblia como sua autoridade máxima e reconhecem Jesus como o único Salvador. Mas isso é só o começo. O universo evangélico é muito amplo e variado. Existem igrejas pequenas, que funcionam em salas alugadas ou até em casas, e existem mega-igrejas com templos enormes, auditórios para milhares de pessoas, programas de televisão e forte presença nas redes sociais. Apesar das diferenças de tamanho, estrutura e recursos, todas compartilham a mesma base, a leitura da Bíblia e a busca por um relacionamento pessoal com Deus. Outra característica marcante é o compromisso evangelístico. A maioria das igrejas evangélicas entende como missão anunciar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Por isso é tão comum ver grupos distribuindo folhetos, fazendo cultos ao ar livre ou convidando vizinhos para eventos na igreja. Como surgiu? Para entender o surgimento das igrejas evangélicas, é preciso voltar ao século XVI, na Europa, durante a Reforma Protestante. Naquele período, Martinho Lutero, um monge e professor de teologia alemão, começou a questionar práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, que eram pagamentos em troca do perdão de pecados. Lutero defendia que a salvação não podia ser comprada ou conquistada por obras, mas vinha apenas pela fé em Jesus Cristo, algo que ele chamava de justificação pela fé. Esse movimento acabou gerando um racha na Igreja Católica, dando origem a várias novas igrejas cristãs, conhecidas como protestantes. A partir dali, surgiram diversas correntes, como os luteranos, calvinistas, anglicanos e outros. No século XVIII, movimentos de avivamento religioso deram origem a igrejas metodistas e batistas, por exemplo. No Brasil, o protestantismo chegou principalmente no século XIX, trazido por missionários europeus e norte-americanos. No início, eles atendiam pequenos grupos de imigrantes, mas logo começaram a traduzir a Bíblia e pregar para brasileiros, o que fez o movimento crescer bastante. Como é o culto evangélico? Um culto evangélico normalmente é bem diferente de uma missa católica. Ele costuma ter uma estrutura mais flexível, sem um ritual fixo, e costuma ser mais participativo. Em geral começa com músicas, conhecidas como louvores, que podem ser acompanhadas por bandas completas com bateria, teclado, guitarra e cantores. Em seguida vem momentos de oração, leitura da Bíblia e a pregação, quando o pastor ou pregador explica um trecho bíblico e aplica esse ensinamento para o dia a dia das pessoas. Em muitas igrejas também há espaço para testemunhos, onde fiéis contam experiências pessoais que atribuem a Deus. Em algumas denominações, principalmente pentecostais e neopentecostais, é comum haver manifestações como orações em línguas, profecias e orações mais emocionadas. Já em igrejas chamadas históricas, como batistas e presbiterianas, os cultos tendem a ser mais sóbrios, com ênfase forte no estudo sistemático da Bíblia. Principais diferenças em relação ao catolicismo. Uma diferença evidente é que nas igrejas evangélicas não há culto a imagens ou santos. Os fiéis oram diretamente a Deus, sem intermediários, baseados na interpretação de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Além disso, não existe um líder supremo, como o Papa. Cada denominação organiza sua estrutura de forma independente. Em algumas há convenções nacionais ou regionais que supervisionam as igrejas locais, mas mesmo assim cada congregação costuma ter bastante autonomia. Outro ponto é a ênfase no dízimo. Para muitos evangélicos, devolver 10% da renda é uma forma de adoração e compromisso, seguindo princípios interpretados do Antigo Testamento e reafirmados em muitos sermões. Também há diferenças dos sacramentos. Enquanto o catolicismo reconhece 7 sacramentos, como o batismo, Eucaristia,
Crisma e confissão. A maioria das igrejas evangélicas considera apenas dois: o batismo e a ceia do Senhor, também chamada de Santa Ceia. A diversidade entre os evangélicos. Um erro comum é pensar que todos os evangélicos seguem os mesmos costumes ou crenças. A verdade é que o meio evangélico é extremamente diverso. Existem as igrejas chamadas históricas, como luteranas, batistas e metodistas, que surgiram logo após a Reforma e que focam muito no estudo bíblico, na liturgia organizada e em hinos tradicionais. Do outro lado, estão as igrejas pentecostais e neopentecostais, que cresceram muito no Brasil a partir do século XX. Essas denominações costumam dar espaço para manifestações como falar em línguas, profecias e campanhas de cura e libertação espiritual. Esse estilo mais emocional e dinâmico atrai milhões de pessoas. Hoje no Brasil, igrejas como a Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Mundial do Poder de Deus são exemplos de grandes movimentos evangélicos. Mas além das gigantes, existem milhares de pequenas congregações espalhadas por bairros, favelas e cidades do interior, muitas vezes funcionando em locais improvisados. Por que cresceu tanto no Brasil? Existem vários fatores que explicam o crescimento tão acelerado das igrejas evangélicas no Brasil. Um dos principais é o trabalho comunitário. Essas igrejas costumam estar bem próximas da realidade local, conhecendo os problemas e oferecendo apoio, seja através de visitas, doação de cestas básicas ou até acolhimento emocional. Outro fator é a linguagem acessível. Enquanto por muito tempo a Igreja Católica manteve uma liturgia mais formal e distante, os evangélicos falaram a língua do povo, usando exemplos práticos e criando uma sensação forte de pertencimento. Além disso, o investimento em comunicação fez diferença. Igrejas evangélicas investiram cedo em rádios, programas de TV e, mais recentemente, em canais no YouTube e redes sociais. Essa presença constante facilita o contato e reforça o vínculo com quem já é membro ou está em busca de respostas espirituais. Também pesa o fato de muitas igrejas oferecerem uma mensagem direta de mudança de vida, não só espiritual, mas também financeira e familiar. Isso fala fundo ao coração de pessoas que vivem situações difíceis e buscam esperança. Alguns cuidados. Mas é importante também fazer uma reflexão crítica. Assim como em qualquer meio religioso, existem pastores e líderes sérios e bem-intencionados, mas infelizmente também há casos de abusos de poder, manipulação psicológica e escândalos financeiros. Por isso, quem decide se aproximar de uma igreja evangélica precisa estar atento, estudar a Bíblia por si mesmo, questionar, tirar dúvidas e observar se a mensagem pregada está realmente alinhada com princípios de amor, respeito e solidariedade. É sempre válido lembrar que fé não deve ser sinônimo de cegueira. A fé madura se constrói com conhecimento, equilíbrio e consciência. Conclusão: a igreja evangélica é um universo gigante, com diferentes interpretações, práticas e estilos de culto. Faz parte do contexto cultural e espiritual de milhões de pessoas e impacta comunidades de várias formas. Entender como funciona esse ambiente ajuda a derrubar preconceitos e traz mais compreensão sobre como a fé se expressa em diferentes culturas. Se você gostou deste vídeo, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu comentário dizendo o que pensa sobre o assunto e compartilhar com alguém que possa se interessar. Até o próximo vídeo.